Não, e conhecimento, ele sempre é algo adicionado. Se você está gerando novos conhecimentos o tempo inteiro no mundo. E eu acho que assim, você também destruir o anterior é muito fácil, porque daí você destrói o anterior para dizer qual que é o novo, que o teu é melhor. Bom, porque se tudo que estava antes era ruim, então lógico que essa daqui é a única solução que você tem. Isso é uma ilusão tamanha, gente. No século XXI que a gente tem, já gerou bastante conhecimento até hoje. E no fim, quando a gente fala de segurança, a coisa é muito básica, é entender os porquês de cada ser humano. Por que cada um funciona do jeito que ele está funcionando? Usar o ChatGPT, usar as inteligências para ganhar tempo e poder estar ali junto com as pessoas, porque é lá que a segurança precisa acontecer, não adianta, né? Cumprindo com burocracias, a gente não faz, a gente entra na ilusão da conformidade. Temos todos os checklists, temos todos os relatórios, mas não temos a segurança de verdade. Porque essa segurança ela é construída todo dia, não é verdade? E a nossa presença em campo ajuda muito nessa construção. Essa área de segurança, saúde e meio ambiente, ela não age sozinha. Quando a gente tem conhecimento técnico, como a Leia já falou, a gente pode até ficar numa zona de conforto. E a gente vai bem até ali. Mas em um determinado momento você vai precisar avançar na sua liderança. E isso significa aumentar relacionamento quando você, por exemplo, tem que conhecer mais da área do jurídico. Você precisa conhecer mais da área de marketing. Você precisa conhecer área de recursos humanos. Então é fundamental você entender a importância do relacionamento, construir isso, não só para crescer na tua carreira, nos títulos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Conselho de Segurança. Na verdade, hoje nós estamos abrindo os trabalhos do Conselho de Segurança. Eu estou aqui com alguns convidados para a gente poder realmente ter uma bela de uma discussão, gerar insights, sabe? Trazer aqui conselhos e orientações para todos que, assim como nós, estão na jornada de transformação da cultura de segurança. E o objetivo aqui é conectar a segurança com tantos outros temas que a gente tem vivenciado dentro das organizações e muitas vezes nós ficamos com dúvidas, nós gostaríamos de dividir, não é verdade, esse pensamento, essa preocupação, essa ideia, ou até mesmo ouvir algumas opiniões sobre algumas situações. E aqui no Conselho eu criei uma dinâmica através de algumas perguntas, tem um game aqui, podcast, e eu e os meus convidados vamos percorrer essas perguntas juntos. Mas antes de eu apresentar para vocês, quem tá aqui comigo, eu quero pedir para você. E aí, você já se inscreveu no meu canal? Aqui no meu canal, toda semana tem conteúdo específico sobre segurança, sobre cuidado, sobre cultura de segurança. E você não pode ficar de fora, então aproveita agora, se inscreve. E, gente, chegou o momento de eu apresentar os meus convidados. Vou apresentar primeiro a minha colega Leia. Leia, que caminha comigo já há muito tempo. Estivemos juntas na PepsiCo. Leia, com você. Bom, eu trabalhei na PepsiCo há muito tempo atrás. Hoje eu sou vice-presidente de R&D da Bayer. E trabalhei muitos anos, tenho 30 anos de experiência, trabalhei muitos anos na área de saúde, segurança e meio ambiente. E é um prazer estar aqui com você hoje. E agora quero apresentar Rogério Nercician. Muito obrigada por você ter vindo até a Flórida para prestigiar, para estar comigo nesse momento. Meu amigo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigado, Andresa, por essa oportunidade incrível. Aliás, essa semana, né? Masterclass, tanta coisa acontecendo. E estamos juntos aqui de novo. Eu trabalho na Shell há 28 anos, maior parte do tempo na área de saúde, segurança e meio ambiente. E assim como você e vocês também, somos responsáveis em cuidar. Então, vai ser uma conversa muito boa aqui hoje. Uma conversa de cuidado? Sempre. Que ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como vai funcionar o nosso conselho. Então, eu já escrevi algumas perguntas. Vou selecionar algumas para a gente poder ter essa conversa. Então, cada pergunta vai para um, né, dos meus colegas. Ora, Rogério, ora, Leia. A gente vai complementar também com as nossas diferentes experiências. E vamos lá, que eu vou tirar primeiro aqui. Vamos ver o que tá saindo. Gente, uma pergunta muito importante. Desde o primeiro momento que eu
peguei essa pergunta aqui, eu já gostei dela, porque eu acho que ela faz muito sentido. E você vai acompanhando as nossas discussões, eu quero que você possa deixar seu comentário. O que você acha dessa pergunta? Qual é a resposta que você daria? Vamos lá. A HSE é uma posição? É uma função? Ou é algo maior do que isso? Leia, responde pra gente. Eu vou começar assegurando que é muito maior do que uma função. Ela não é, a gente fala muito, a gente usa muito jargão e que é para mim a maior verdade do mundo, que segurança é um valor. E ele é um valor quando a gente faz tudo o que a gente está fazendo no dia a dia, em qualquer uma das áreas da companhia que a gente está, acho que com uma ética, né? Que é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando, né? E segurança, para mim, é nada mais isso. Eu acho que é uma coisa que tem que permear qualquer área, porque é uma questão de cuidado, é uma questão de você garantir que você está lá no teu ambiente de trabalho fazendo com que as pessoas possam dar o melhor delas, né? E aí, Rogério, como que você complementa essa resposta? É muito mais que um título. Na verdade, é uma missão. É um propósito de vida que a gente encontra, como você sempre fala, né? Qual o seu encontro com a segurança? E eu tive o meu, né? Eu gosto de contar essa história porque define a minha jornada. Aos 18 anos eu tive um acidente de carro, isso mudou a minha vida completamente e o que eu decidi fazer pelo resto da minha vida é cuidar de pessoas. Então eu sou um devedor de amor, de cuidado e sou muito grato a Deus e a Shell por ter investido todos esses anos, e hoje eu tenho essa missão, tenho rodado o Brasil, outros países pelo mundo, levando esse cuidado e olhando para as pessoas, garantindo que elas não vão fazer segurança em um departamento. Aliás, outro dia nós tivemos numa empresa e nós perguntamos para a pessoa, olha, o que você acha da segurança? Ele disse, olha, eu sou um guardião das normas. E eu pensei, bom, eu acho que a gente pode fazer além disso. Quando a gente demonstra o cuidado com as pessoas, independente de qualquer cargo que você exerça na tua vida, segurança é um valor e o cuidado transcende empresa, transcende cargo e a gente pode fazer muito mais. Agora tem um tema interessante aí nisso que, assim, é claro que é um tema técnico, não é verdade? Vamos falar de segurança de processos. Você precisa ali de uma pessoa técnica para responder essas questões. Mas não significa que, por exemplo, né, eu gosto de trazer a minha experiência de como companhia que tem ali, né, dentro da cultura organizacional o valor da segurança, trazer high potentials para liderar essa área. Para poder entender que, poxa, liderar uma agenda de health and safety é uma agenda tão complexa, né, com tantas competências, né? Competência de tomar decisão, de articular, de comunicar, né, de priorização para tomada de decisão, de antecipação, de preparação e resposta para emergência, que nós precisamos ter isso. A gente espera que um executivo ele tenha isso. Então, ao longo da preparação de um high potential, você poder desenvolver também, né, que ele possa ter passagens por essa cadeira, porque com certeza vai agregar. O que vocês acham disso em termos organizacionais? Faz sentido? Eu acho que faz total sentido, Andresa. Eu acho que a gente acaba tendo dentro da área, qualquer área técnica, tá? Até, assim, eu acho que tanto a área de HSE, uma área de engenharia, agora a área de pesquisa e desenvolvimento, que eu estou dentro de melhoramento genético, a gente vê que muitos profissionais acreditam plenamente que você ser um excelente técnico, conhecer a matéria, é suficiente. E ele é, com certeza, o alicerce, ele é fundacional, mas ele não é. Só ele sozinho você não consegue dar o passo além dele. E eu acho que dentro da área de saúde e segurança a gente deixa de perceber a quantidade de competências, que você descreveu algumas delas agora, que a gente desenvolve porque a função demanda da gente isso tudo. E essas competências são tão importantes de existirem também em tantas outras áreas. E eu acho que esse é o ponto que, quando você falou, né, quando você traz um high potential, ou quando você tem uma pessoa que está dentro da área de segurança, de saúde e meio ambiente, e que queira trabalhar numa outra área, esses skills, essas competências, elas são uma fortaleza enorme e que vão te proporcionar uma outra forma de enxergar a carreira, uma outra forma de você ser um agente de transformação, um agente de segurança em outras áreas. Eu acho fundamental. Eu acho a área de HSE uma escola, não tenho a menor dúvida disso.
Não, excelente. Ai, já gostei. Começamos bem. Vamos lá, né? É um game podcast isso daqui. Então vamos para a segunda pergunta. Rogério, essa é para você, hein? Vamos lá. Como que a gente pode construir fortes relacionamentos entre a área de segurança e os outros departamentos da companhia? Isso é fundamental, porque essa área de segurança, saúde e meio ambiente, ela não age sozinha. Quando a gente tem conhecimento técnico, como a Lea já falou, a gente pode até ficar numa zona de conforto. E a gente vai bem até ali. Mas em um determinado momento você vai precisar avançar na sua liderança. E isso significa aumentar relacionamento quando você, por exemplo, tem que conhecer mais da área do jurídico. Você precisa conhecer mais da área de marketing. Você precisa conhecer a área de recursos humanos. Então, é fundamental você entender a importância do relacionamento, construir isso, não só para crescer na tua carreira, nos títulos, mas você precisa ganhar experiência para ver como os outros pensam, para que você seja um profissional muito mais complexo. Então, completo. O processo é complexo, É verdade. não é fácil, a gente precisa ter a mente muito aberta. Então, se eu pudesse deixar uma dica para nós aqui e para todos que estão assistindo, tenha uma mente aberta para que a gente possa aprender no processo. Excelente conselho. Leia, como que você complementa essa questão? Você sabe que eu tô há 4 anos agora, né? Quase 4. Esse ano eu faço 4 anos em que eu saí da área de HSE e eu vim para uma área de negócio, né? Que é uma área de pesquisa e desenvolvimento, mas que na Bayer a gente tem que avançar, que a gente chama, né? Entregar produtos todos os anos. Então, o executivo que está numa outra área, as pessoas que estão numa outra área, a gente tem uma série de questões para serem entregues. E o que acontece muito com, às vezes, os profissionais, que são os profissionais de suporte, que a gente vai dizer, né, de HSE é um deles, precisa entender essa realidade, porque às vezes a gente não tem nem tempo, ou a gente não está ali todo dia pensando o tempo inteiro na estratégia de saúde e segurança, mas a gente precisa que essa estratégia de segurança esteja forte para fortalecer as pessoas, para garantir que isso exista. Se esse profissional não entende essas prioridades de negócio, não entende as estratégias, não conversa na mesma linguagem, você não consegue criar esse ponto comum, inclusive para que, de fato, a cultura permeie por todos e que a gente vai muito para o meio do campo, né? Você falou da área de marketing. A gente tem as áreas de vendas, áreas de marketing, fazendo visita no campo todo inteiro. Eu sou, muitas vezes, a chata que tô lá assim, tá usando perneira? Onde é que tá a perneira? Porque toma mordida de cobra mesmo. Claro. Só que se você tem um profissional de segurança que não entende esse dia a dia, que a pessoa vai andar no campo e ele tá lá levando às vezes um treinamento gigante com aquela pessoa, às vezes ele só precisa saber, escuta, fulano, aqui tá, que tu garante, você vai fazer a visita de campo, usa perneira. Sabe, umas coisas que são assim pequenas. Então, é uma coisa de entender o outro de uma forma simples e levar soluções. Outro dia eu estava estudando, né, com um time de marketing, e eles usam, né, uma estratégia que é o quê? O Customer Centricity. É isso que o time faz. Ele coloca o cliente no centro e entende e escuta o cliente. E a partir daí desenvolve produtos, né? Desenvolve ali produtos que vão atender a necessidade desses clientes. Eu acho que a segurança precisa funcionar dessa maneira. Só colocar, né, o ser humano no centro, cada departamento com a sua necessidade para uma segurança que seja de verdade. Quantas vezes a gente escuta, né, o financeiro, assim, essa pauta que vocês trazem de segurança, para mim não faz sentido. Eu não consigo me conectar. Porque o que é importante para mim, né? E outro dia, essa semana, num coaching com uma diretora financeira, ou seja, ela falou para mim assim, Andresa, sabe qual é o meu principal compromisso com a segurança? É na hora que começar os cortes, e você sabe que os cortes vêm, é eu garantir que, peraí, eu não tô mexendo na agenda de segurança. Porque eu sei o que é importante aqui. Eu sei que isso é crítico pro meu negócio. Mas imagina, ela começou a pensar sobre isso, agora ela me contou. Ela falou, e eu tenho um cuidado, Andresa, quando eu quero levar algumas das práticas que eu aprendo, porque às vezes a forma como eu tô colocando, ela é tão operacional que ela não faz sentido para um controlador, cara da controladoria, um economista, não faz sentido nenhum. E aí eu comecei a dar várias dicas, olha, temas que você pode abordar com esse time, né, que vai fazer sentido, que vai construir, mas isso é escuta. E olha só, é um importante, né? É uma importante parte do negócio. É essencial você ter uma área que a hora que você está, né, priorizando investimento, ele entende por que esse investimento precisa ser feito.
Ou seja, um excelente parceiro. Faz sentido isso? Estamos no caminho certo? Faz total sentido quando a gente, de fato, coloca as pessoas no centro. Shell passou por esse processo de uns 5 anos para cá, nós chamamos Safety Refresh, que é um refresco da segurança. A gente vinha muito bem nos indicadores, globalmente, os incidentes começaram a acontecer, alguém disse, precisamos olhar isso. A gente é muito focado em engenharia, em segurança de processo, imagina numa indústria de óleo e gás, plataformas, terminais, gás, alta pressão. Então, isso tudo é uma grande preocupação. Agora, onde está a resposta? Nas pessoas. E aí a gente colocou como 3 pilares, né? Mentalidade de aprendiz. É em cada situação aprender também com as pessoas. Quando a gente fala sobre segurança psicológica, nós estamos olhando para as pessoas. E desempenho humano. De novo, a gente traz os conceitos de como o ser humano funciona. De novo, é complexo. Mas esses 3 pilares colocaram a pessoa no centro. De novo, isso é uma jornada, não é um programa, não é uma campanha. Isso é uma jornada longa, mas é uma grande mudança, como você está dizendo, né? Uns têm o consumidor no centro, etc. Mas falando em segurança, temos que olhar para as pessoas. Com certeza. Não, excelente, excelente. Vamos lá, gente. Terceira rodada. Como nós podemos preparar a nossa organização para o gerenciamento de crises? E aí, como que a gente pode preparar a nossa organização para o gerenciamento de crises? Léia, é com você. Vou começar, mas eu vou deixar. Eu só vou fazer um. Vamos fazer um ping-pong? Vamos lá. Joga a bola do outro lado. Eu acho que o gerenciamento de crises, primeiro que eu acho que começa com as pessoas entendendo a importância de trabalhar nessa antecipação de riscos de qualquer coisa que a gente faça. De ter um entendimento muito claro do que pode ser efetivamente um problema para essa companhia, que seja de segurança. A gente se acostuma muito a falar de segurança, né? Aí fazer simulação e tudo mais. E isso é, de fato, muito forte. Isso nas grandes empresas, nas empresas, na verdade, em geral, é uma coisa que é comum. Agora, quando a gente fala de crise, a gente também precisa falar de outros tipos de crise na companhia. Né? E aí, levar, de novo, o que eu falei, a competência dos profissionais de segurança para ajudar outras áreas a entender o que significa, como que você tem esse processo estruturado que é gerenciar. Você precisa ter uma estruturação pronta para que, assim, você tem que estar preparado para nunca acontecer nada, mas você tem que estar preparado ali naquele momento, né? Saber o que fazer, né? Saber Exatamente. como responder, né? Vai lá, Rogério. A gente não pode normalizar os riscos, né? Porque senão você entra num processo de checklist. Preciso fazer esse treinamento hoje, eu vou fazer uma simulação amanhã, mas isso se torna uma rotina e a gente não se prepara de verdade para grandes mudanças. A pandemia veio. Aliás, eu nunca esqueço, eu estava voando em outra cidade, vendo um projeto, logo veio a notícia, volta, para tudo. Você fala, o que está acontecendo? Então, quem estava preparado para essa grande crise? Ninguém. Não. E aí, isso começou a mexer muito com a indústria, com os processos. E aí eu penso que a colaboração ela é fundamental nessa hora. Não tem uma solução só para você. É preciso trabalhar em conjunto. Então, a pandemia mostrou isso, tivemos que ajudar fazendo testes, inclusive os primeiros testes junto com a universidade, né, para a detecção da Covid. Então, isso foi uma coisa nova, no meio de uma pressão, medo de morrer. Então, como isso funciona? Porque as coisas não acontecem do jeito que você quer e nem como você espera. Então, eu penso que para a crise é fundamental ter colaboração e o plano de continuidade do negócio, que é o tal do Business Continuity Plan. Cada empresa tem o seu, mas é fundamental você conhecer o negócio e como ele opera dentro de um contexto. Ninguém opera sozinho. Então, de novo, colaboração é fundamental quando a gente faz treinamentos também para um grande vazamento em alto mar. Né? A gente coloca 300, 400 pessoas na mesma sala, junto com Marinha, junto com os outros órgãos, para que a gente possa ter um melhor simulado, para que eles cheguem mais perto da realidade. Então, faz para valer. Se eu puder deixar essa mensagem aqui, esse conselho, faz como se fosse de verdade.
mas não as grandes catástrofes, coisas simples do dia a dia. Você está viajando, você está em outra cidade, você está em outro país. Pensa assim em alguns cenários. Se acontecer isso, eu estou preparado? Então isso é um processo que começa primeiro em nós. Com certeza. E eu acho que a mensagem que você trouxe também tem a ver com... Não se trata de um documento. Não. Né? Plano de crise, business continuity, não é um plano, não é uma lista de telefones. Não. É muito mais do que isso, né? Como as pessoas estão preparadas para responder. Isso. Né? Desde um media training, que a gente até conversou isso mais cedo, né? Isso. Quer dizer, são todas as necessidades, as competências para gerir uma crise que a gente precisa dentro de todos que vão atuar ali. Né? E essa antecipação, com certeza, ela vai alcançando a nossa vida, né? Como cidadão, né? Nem mais como... Né? Eu acho que a gente ganha essa competência. Completamente, porque a gente está falando, ao meu ver, também de percepção de risco. É verdade. É percepção de risco, né? Assim, toda vez que eu vou viajar, é o que você estava falando. Então, eu chego num hotel, eu vou para um quarto, a primeira coisa que eu faço é saber onde que é a saída de emergência. É automático. Quero saber onde é a saída de emergência, eu quero saber onde é, qual é o caminho por onde eu faço. É uma coisa que a gente fica tantos anos trabalhando com isso que você acaba introjetando, né? E é percepção de risco com o que você faz. A gente está andando aqui, escuta, cuidado com o fio, cuidado com não sei o quê. Você faz isso automaticamente. Vamos aproveitar para fazer isso agora, Leia? A gente sempre fala isso nas reuniões, estamos aqui no momento de segurança. Sim, Nada sim, mais sim. prático, né? Fica essa dica para todos nós. Sempre que começar uma reunião, sempre que começar uma viagem, sempre que vamos fazer algo diferente, lembra as pessoas. Por exemplo, agora, onde você está? Na tua casa, no escritório, na empresa, num cliente, num hotel? Será que a gente conhece de verdade onde está a rota de saída, de emergência, onde estão os extintores? Olha, se tocar o alarme, que tipo de alarme toca? Ah, mas e se for simulado? Não sei se é simulado, é de verdade. Então, siga as regras, esteja preparado. E até numa viagem, né? Com acompanhante, dentro pessoas da companhia, pessoas que não são da companhia, ter o contato de emergência dessa pessoa. Sim. Quem você gostaria que eu chamasse, se você não estiver bem? Para quem que eu ligo? Isso. Né? Acho que isso é muito importante, são aprendizados que a gente precisa, né? Introjetar. Sim. Olha, gente, eu chego ao cúmulo quando eu vou viajar, de eu pensar em qualquer roupa que eu vou dormir à noite, onde é que está o meu passaporte, porque se acontecer uma emergência no meio da noite, Isso. eu já sei que eu vou levantar, que é o meu passaporte que eu vou pegar quando eu estou fora, e é o passaporte, o telefone para sair correndo, para sair de lá. Então, assim, parece uma pequena coisa, mas na hora que acontece, Muda né, tudo. muda tudo. Muda tudo. Muito bom. Muda tudo. Muito legal. Excelente. Todos os conselhos. Gente, vamos lá. Quarta rodada. Quais são? E aí, Leia e Rogério, vamos lá. Ping-pong novamente, porque eu acho que todo mundo aqui pode contribuir. Quais são as principais tendências que vocês enxergam dentro da área de segurança? Eu vou pensar em algumas coisas aqui, o que eu vejo, acho que assim, acho que a primeira coisa para pensar em tendência, eu acho que a gente precisa olhar como é que está esse, assim, a macro, né, o macro cenário, né? Quando a gente olha para o macro cenário, pensando nas companhias em geral, eu tenho visto muitas mudanças organizacionais, estruturas organizacionais mudando. A própria Bayer está passando por isso, uma mudança de modelo organizacional super dinâmico, completamente diferente, com menos líderes, mais modelos de times autogerenciáveis. Então, quando você traz esses modelos mais autogerenciáveis, né, spans de controle que são muito mais amplos, a maneira de se permear a questão de segurança na companhia, ela tem que ser outra. A gente fala muito que é o líder que vai... O líder continua tendo o seu papel, mas a gente precisa muito rapidamente fazer com que isso tenha uma permeabilidade muito maior, porque muitas outras pessoas têm que ser agentes. Então, para mim, é uma tendência pensar como que a gente olha para a cultura de segurança dentro dessas mudanças organizacionais que estão acontecendo de uma maneira tão rápida, né, e que a gente precisa se adequar. A gente fala muito vou falar de duas. Essa aí de inteligência artificial, principalmente agora, assim, eu heavy user do chat GPT, e qualquer outro, o chat GPT é um deles, mas as outras também, né? Tantas, exatamente. E olhar como é que a gente pode usar essa ferramenta, por exemplo, né? Do ponto de vista prático. A gente vive escutando, assim, né?
dentro da área de segurança, eu quero técnico de segurança mais aqui na minha área. Eu falo assim, mas não dá, porque a gente tem esse monte de coisa para preencher, porque o governo pede um monte de coisa para a gente. Tá aí uma oportunidade. O que a gente pode usar para melhorar a produtividade dessas pessoas, para a pessoa usar melhor o tempo dela, para ela estar, de fato, do lado de quem importa, lá no campo e tudo mais. Eu vejo esses 2 pontos. Excelente, né? Usar o chat GPT, usar as inteligências para ganhar tempo e poder estar ali junto com as pessoas, porque é lá que a segurança precisa acontecer, não adianta, né? Cumprindo com burocracias a gente não faz, a gente entra na ilusão da conformidade, temos todos os checklists, temos todos os relatórios, mas não temos a segurança de verdade, porque essa segurança ela é construída todo dia, não é verdade? E a nossa presença em campo ajuda muito nessa construção. Rogério, complementa. Não, verdade, a gente está numa tendência forte de tecnologia, né? Seja de equipamentos digitais, seja câmeras, te avaliando, seja telemetria. Bom, falando em chat GPT, eu comentei, né, algumas horas atrás, eu tomei um susto outro dia. Ele falou, olha, eu sei mais sobre você do que você mesmo. Uau! Falei, uau! E ele me colocou uma descrição, uma foto, enfim, falei, puxa, o mundo está realmente avançando. Isso serve só para a gente, de fato, ganhar tempo e estar mais com as pessoas. Um risco é você ficar viciado na tecnologia e esquecer daquilo que é principal, as pessoas. Então, a gente nunca pode perder isso de vista. Mas, olhando também como tendência, o que eu tenho visto muito por aí, né, muito conhecimento, né? A internet ela é maravilhosa, ela traz muita gente, muitas vozes, mas eu tenho percebido que cada hora alguém está trazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Seja, sei lá, vou dar alguns nomes, que fosse, né? É a segurança 4.0, 5.0, e aí só vai aumentando, a segurança é diferente agora. Enfim, tudo isso é bom como tendência, mas eu sempre falo, vamos voltar nos fundamentos básicos, que é ainda olhar para as pessoas, usar as ferramentas de tecnologia, cruzar os dados, usar tudo que nós temos à disposição, criar um ambiente de fato seguro psicologicamente. Agora, isso só pode ser aplicado, cada teoria dessa, né? De novo, se eu pudesse deixar esse conselho, tudo isso que tem sido falado tem sido bom, mas cada coisa no seu contexto e na hora certa. Nossa. Porque o nível de maturidade das empresas são diferentes. Eu não posso aplicar o mesmo remédio para todas as coisas. Porque a dose, a gente tem que lembrar disso, a dose errada pode matar. Então nós temos que ter muita responsabilidade, né, Andresa, Léa, porque a gente está falando com pessoas de todos os lados. Então é importante a gente olhar o contexto. Então veio tendência nova, vamos ficar atento aonde aplicar e a hora e como fazer isso. Perfeito, perfeito. Eu queria também trazer um conselho aqui. A gente vê tanta coisa nova chegando e eu gostaria de deixar um conselho específico. Para uma coisa nova ser boa, ela não precisa destruir todas as outras. Não. Não é verdade? Nossa. Para uma coisa nova chegar e ela ser boa, ela não precisa, sabe, destruir tudo. Eu acho que a gente tem muito que respeitar as histórias. Assim como a gente precisa respeitar os contextos, porque é que a gente acaba envenenando os processos por não conhecer e aceitar o contexto. Às vezes a gente faz diagnóstico, eu percebo, sabe aonde que a gente confirma a maturidade de uma maturidade, né? O resultado de um diagnóstico de cultura no momento da entrega dele. Ali se confirma aquele resultado. A forma como as pessoas recebem, porque o seu desconhecimento do contexto faz você muitas vezes reagir naquele primeiro momento rejeitando ante aquele resultado. E, na verdade, se você observar o que aquele resultado está dizendo, deveria servir de energia para toda a transformação que você quer fazer. Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar. Vamos lembrar de uma coisa assim, um pouquinho antiga? Quem passou talvez dos 40, vai lembrar. Quem não... Eu vou tentar. Quem lembra quando você andava lá na Brasília, na Variant, lá atrás, a gente chamava de chiqueirinho. Você acha que o pai e a mãe ali, eles queriam causar dano para você? Claro que não. Mas completamente inseguro aos olhos de hoje. Então é fácil, às vezes, você olhar para trás e condenar e achar que só você está certo,
Mas naquela época, pelo que tinha, era o melhor. Agora, o importante é evoluir. A mentalidade de aprendiz. É isso. Acho que a gente não pode perder, né? Nunca. Não, e o conhecimento, ele sempre é algo adicionado. Se você está gerando novos conhecimentos o tempo inteiro no mundo. E eu acho que assim, você também destruir o anterior é muito fácil, porque daí você destrói o anterior para dizer qual que é o novo e que o teu é melhor. Bom, porque se tudo que estava antes era ruim, então lógico que essa daqui é a única solução que você tem. Isso é uma ilusão tamanha, gente. No século XXI que a gente tem, já gerou bastante conhecimento até hoje. E no fim, quando a gente fala de segurança, a coisa é muito básica, é entender os porquês de cada ser humano. Por que cada um funciona do jeito que ele está funcionando, né? A gente, na área de segurança, tem que ser... Aliás, todo líder tem que ser um pouco psicólogo. Sim, a gente também tem. Sim. Porque a gente está ali tentando descobrir por que a pessoa tomou aquela decisão que ela tomou de forma errada. E aí você vai entrar de outras formas. Você vai entrar... Talvez a pessoa não estivesse num dia bom, talvez a pessoa não tivesse... Sim. ali com conhecimento de fato de risco, ela não tinha a percepção de risco. Quantas e quantas vezes? Você falou da Brasília, meu pai tinha uma Brasília, e eu me lembro que, sabe, que, olha só, eu criança, o que eu gostava de fazer, a Brasília tinha aquele banco ali do passageiro, e que ela não tinha trava, né? Eu ficava segurando naquele banco, porque eu também não usava, obviamente, criança, né, cinto do banco de trás. Quando meu pai brecava, ela fazia assim, zup, e eu voava de trás para frente. Meu pai ficava bravo, mas percepção de risco, zero. Eu estava lá esperando a brecada para eu dar o pulo lá na frente com ela. Então, assim, não, ninguém tem nem percepção de que aquilo lá pode acontecer. Você pode gerar um acidente gravíssimo, né, com aquele tipo de situação. E tantas outras coisas, né? Gosto muito do que você fala, a história de destruir o passado para poder construir o que você quer. Eu acho uma estratégia... É uma estratégia que não é... Eu acho que ela não é nem um pouco bacana, na verdade. Desnecessária. Desnecessária, porque eu acho que tudo vai se complementando. Total. Você falou, o aprendizado, ele permite que a gente amplie a nossa visão. Nossa. E o fato de você, né, querer destruir o passado, você não está deixando a gente ter uma visão mais ampla. Eu acho que esse é um ponto também legal. E aí, uma outra coisa que você falando, me lembrei, que eu acho que a gente vai concordar nisso... e até por conta da autonomia, vocês estão trabalhando com times autogerenciais, autonomia, né? Então, esse empoderamento da segurança. É uma segurança que precisa ser mais simplificada. Sim. Pensar na simplificação, porque simplificação não é o oposto de segurança, de efetividade, de consistência, certo? Sim. Então, acho que a gente deveria investir um pouco mais Concordo. em simplificação. Com certeza. A gente ainda trabalha numa segurança muito burocrática. Muito checklist que a gente não está mais olhando o que deveria. E aqui ninguém está condenando o checklist, ninguém está condenando políticas, procedimentos, tudo faz parte. E tem a sua hora e a sua Exatamente. aplicabilidade, né? Exato. Mas simplificar nesse aspecto para cuidar melhor. Não, eu acho que tem que ter duas coragens, né? Quando você vai fazer uma coisa nova, você vai implementar uma coisa nova, precisa ter coragem. E quando você vai analisar coisas que não funcionam. Eu já, assim, dá para contar algumas das experiências recentes analisando acidentes fatais em que eu recebo checklists, né? Vamos falar do checklist. Sim. E aí eu recebo aquela quantidade enorme de checklist, principalmente veicular, esse é o que eu mais, né, recebo. E aí tem lá todos os checklists, é um checklist diário, ele vai preenchendo xizinhos e tal. E eu pergunto, alguém checou esse checklist? Não, ele é o dono do veículo. Ele ganha por produtividade, ele é um terceiro que usa aquele veículo, ganha por produtividade. Para que serve aquilo? Então, burocracias, a gente se acomodou. Isso. A zona de conforto é a zona burocrata. Vamos lá? Vamos para uma próxima rodada, gente, a nossa penúltima rodada. Nós vamos fazer 6 rodadas. Vocês estão preparados? Vamos lá. Vamos lá. Como a gente pode construir, né, nas lideranças, um mindset focado em segurança. Quem quer começar? Vamos lá. Isso é interessante. Quando a gente fala sobre líder, claro que líder não tem a ver só com o título, mas eu quero aqui falar sobre alta liderança. E como a gente olha para essa liderança e ela transforma a minha empresa. Ela pode ser uma liderança autoritária, ela pode ser uma liderança impositiva, e eu penso que esse tipo de liderança, ele dá um resultado inicial, mas ele não sustenta. Eu estou olhando isso ao longo das 3 últimas décadas. E conto, assim, alguns líderes que me marcaram muito a minha jornada.
de maneira positiva e negativa. Mas eu quero falar muito mais aqui da positiva. A liderança que transforma é aquela liderança vulnerável. É aquele líder que ele chega na frente das pessoas e ele diz, olha, eu passei por isso. Eu errei nisso. E isso mudou minha vida. E eu tenho um caso assim de um CEO que eu trabalhei há alguns anos numa das empresas da Shell e para mim me marcou muito porque levou um tempo. Um dia ele chegou para mim e disse, Rogério, agora eu entendo o que você fala. E naquele dia ele deu um testemunho do que aconteceu na família dele. E aquele dia para mim foi tão marcante porque eu disse, olha, a tua mensagem ela tem muito mais poder do que uma aula de um especialista em um PowerPoint. Claro que eu tenho que estudar, claro que eu tenho que conhecer as normas, as técnicas, tudo isso é fundamental para a nossa carreira. Mas existe um momento da transformação de cultura que passa pelo líder. Então, quando o líder é vulnerável, quando ele é humano, porque ele também tem problemas, ele também precisa ser cuidado, ele tem dificuldades. Então, quando ele entende que, através do exemplo dele, as pessoas vão ter muito mais tranquilidade para reportar, para falar, para compartilhar, elas não vão se sentir ameaçadas, mas vão se sentir motivadas a crescer nessa cultura. Isso, para mim, é algo fundamental. Perfeito. Então, líderes vulneráveis. Isso. Perfeito. E aí, Leia? Eu vou talvez complementar com o outro lado do profissional de HSE nessa história, de como que dá para ajudar. Eu acho que todos nós já passamos por essa situação em algum momento. Eu me lembro de ter uma conversa com uma pessoa da minha equipe, muitos anos atrás, que ele se frustrava muito porque os líderes de negócio não tinham mindset para segurança. E ele achava um absurdo aquilo. E, de fato, a gente espera isso e a gente entende a importância, a gente sabe que é o que você está falando, né? Porque essa questão da inspiração, de você motivar, de ser pelo exemplo, isso é fundamental para a empresa como um todo, para a equipe como um todo. Mas existe, para mim, uma questão de que ninguém nasce sabendo. Né? Então, você tem lá o espaço de que eu sei o que eu sei o que eu não sei o que eu não sei. E muitas vezes a gente navega nesse eu não sei o que eu não sei. E eu preciso de alguém cutucando. Escuta, você sabia que tem um negócio aqui que é super importante você fazer e que vai te ajudar em outras coisas aqui? E você vai lá e conta para ele que ele precisa ter essa perspectiva, ele precisa ser um exemplo e que segurança é sobre seres humanos e que uma pessoa, um ambiente seguro é um profissional que vai se desenvolver melhor porque ele vai estar mais feliz, ele vai saber que as pessoas estão contando com ele, que aquilo é um valor para ele e ele vai produzir mais e ele vai dar um resultado para a empresa como um todo. Existe uma correlação com isso, mas o profissional de HSE precisa entender que ele é um agente de transformação. Você é um agente de transformação. E a gente tem que dar o primeiro passo, muitas vezes. Então, não adianta ele ficar esperando, porque daí fica o outro lá que não sabe o que fazer e a gente aqui frustrado, né? Então, não custa nada a gente dar o primeiro passo, porque daí a gente vai garantir que aí sim está todo mundo tentando fazer o melhor ali pelo... Somos todos líderes, né? Somos todos líderes. Agora, gente, vamos lá. Adorei esse eu não sei o que eu não sei. Boa. Eu não sei o que eu não sei e quantas vezes... Né? Vamos lá, a gente fica nesse meio do caminho. Sabe onde eu vejo o meio do caminho? Eu vejo o meio do caminho onde a gente entrega para o líder ferramenta e não entrega a competência. Boa. Outro dia eu pergunto para as pessoas, quando que você fala que o líder... Vamos pegar um líder imediato, vai. O líder imediato. Olha, você tem que fazer o diálogo de segurança. Ele nunca foi... O que é isso? Ah, você vai lá, você lê um papel, tô te entregando um papel, você lê. É isso aí? Ah, e todo mundo tem que assinar a lista de presença. Então, coisas tão simples que aí a gente fica nesse limbo, né? Que a gente destrói o diálogo de segurança para aquele líder, aquele negócio não faz sentido nenhum. Olha que coisa mais sem sentido. Eu tenho que ler uma mensagem de segurança todo dia, as pessoas têm que assinar e é isso aí. Ah, não, você pode conversar e tal. Aí você fala, mas que conversa que eu vou ter? Ele ainda não teve esse encontro com a segurança. Então, e aí tem um dado que me chamou a atenção aqui dos Estados Unidos. Quero deixar esse dado com vocês. Da EHS Today. É uma revista, é uma magazine. E ela fez uma pesquisa e ela identificou o seguinte. 67% da força de trabalho não acredita na preocupação do líder com a segurança.
Ou seja, né, até eu vi uma imagem de um teatro da segurança. Parece até um espetáculo da segurança. Você entende? Porque ele não tem convicção do que ele está fazendo. Ele não tem a competência realmente. Poxa, ele não nasceu com aquela segurança que você. Você escolheu a profissão de segurança, né? Você fez uma decisão ali. Eu vou estudar para ser um engenheiro, eu vou estudar para ser um técnico. Ele não, ele está ali. E ele tem, né, principalmente, né, uma liderança média, né, que eles acabam se responsabilizando por tantas coisas, né? E olha, agora você tem também essa responsabilidade aqui com a segurança. Só que esse encontro nunca aconteceu. Ele nem optou por esse encontro. Então, nós precisamos ser esse encontro, né? Esse tema que você falou, né? Você é um agente de transformação. Você é um encontro de segurança. Eu costumo dizer, olha, você é o livro de segurança que a liderança está lendo. O que ela está lendo a partir de você? E às vezes fica aquela coisa, né, que a área de segurança tem que deixar de existir. Para essa área de segurança que você está falando deixar de existir, nós vamos ter que caminhar de mão dada muito para que haja essa transformação. É uma jornada. Faz sentido? É interessante quando você fala sobre o livro, né? Você é um livro. Eu sempre penso nisso em termos de identidade. Qual a sua identidade, né? Você tem um propósito, você precisa descobrir ele. A partir do propósito, você tem uma identidade, que é o que te legitima. Isso. As pessoas vão olhar para você e vão saber, não é o profissional lá da segurança. Eles vão olhar para você, de fato, como uma inspiração de verdade. E às vezes eu vejo profissionais da nossa área que estão só reclamando. E eu entendo, e eu não julgo, porque eu entendo as dificuldades, os problemas, mas no final do dia, qual é a nossa marca? Eu gosto muito dessa questão, se você se identifica com a tua empresa ou não. Às vezes você está lá trabalhando com aquele crachá bonito, mas você não concorda com os valores da tua empresa. Eu penso que nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente sai, ou a gente fica e começa a trabalhar para que aquele ambiente tenha valores que você acredita. Porque se quase 70% daquela turma olha para você e não acredita, nós estamos fazendo um papel só de compliance. É aquele que só quer a lista de presença assinada, é aquele que diz, eu fiz, mas nem sei o que deu, mas eu fiz. Então eu penso que ao longo da nossa jornada, para que a gente se torne um líder de referência, é preciso se identificar. E aí eu lembro até, eu gosto desse exemplo, a Shell tinha um programa, né, há muitos anos atrás, chamava Shell Responde. Eram aqueles livrinhos, né, que você ganhava no posto. Talvez aqui alguém vai lembrar disso. O primeiro episódio é aquele que falava que chuva não. Eu, aos 15 anos, eu achava aquilo o máximo. Só que já tinha acabado o programa há muitos anos. Eu mandei uma cartinha para a Shell e eles me mandaram o programa inteiro. Eu guardo isso até hoje comigo. Mas o que eu fui entendendo? Eu preciso ter uma identificação. Eu preciso acreditar. Não quer dizer que as empresas são perfeitas. Os líderes mudam, as empresas mudam. Agora, o que eu estou carregando dentro de mim que realmente vai inspirar as outras pessoas? Isso é cuidado genuíno. Não, excelente, né? E aqui, né, eu gosto muito dessa segurança real. Vou trazer um exemplo. Eu estava entrando para trabalhar numa mineradora, ser head global de segurança, e eu fui fazer visitas para conhecer. E eu cheguei numa mina de calcário e fui conversar com o time da mina. Eles tinham acabado de assumir o turno, sabe? Tinha feito a troca de turno, falei com o supervisor. Ele falou, nossa, acabei de fazer o DD, você ia gostar. Eu falei, sobre o que foi? Home office. Alguém faz home office aqui? Não, mas era o tema do caderninho. Entende? Assim, então, assim, aqui, né, no conselho, de novo, é para quem vive essa segurança real. Como que tá, né? Como tá o diálogo, a integração, como que tá as permissões de trabalho? Crítico, pensamento crítico, porque aí faltou pensamento total. crítico. Eu recebi aqui, tem que fazer, já fiz, ó. Hoje eu já livrei o meu disso daí, né? Ó, eu já fiz um check, tá done, completo. É isso que a gente quer? E aí entra, né, alguns dos artigos que eu escrevi. A ilusão da conformidade, a ignorância do otimismo, ou seja, você achar que fazendo tudo isso vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não tem nem como dar tudo certo. Não.
Esse é o ponto. Vamos lá? Última pergunta para a gente encerrar o nosso Game Podcast. Vamos lá. Como você enxerga a questão de saúde mental? Quem quer começar? Eu começo essa porque eu vou deixar você fechar com chavinha de ouro. Olha lá. Eu acho que saúde mental, acho que principalmente depois da pandemia, acho que tomou uma importância muito grande, porque no final eu acho que a gente entrou em contato com o que isso significa na prática. A gente sempre falou de saúde mental, mas ali na pandemia a gente começou a ver efetivamente o que aquilo significava, o que é você estar naquele estresse. E no pós-pandemia eu estava lendo em algum lugar que, na verdade, muito do que a gente está vivendo hoje, tanto as crianças quanto até os adultos, é um estresse pós-traumático. Né? Então, muita gente está vivendo um estresse pós-traumático. Eu não lembro qual que é a referência. Eu li em algum dos 1000 lugares que eu leio essas coisas. E o ponto é assim, como que a gente está preparado como líder para lidar com isso na companhia? Como que a gente está preparado? A própria área de saúde, segurança e meio ambiente é uma área que lida diretamente com isso. E quantas vezes que a gente não vê uma área de saúde que a pessoa... Tá ali, o funcionário não está bem, e a área de saúde faz o que você acabou de dizer, é um protocolinho, às vezes nem liga, não está ali entendendo o que aquela pessoa está sentindo, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que saúde mental, a gente ainda não está preparado para entender o que é esse novo momento, a gente está ainda lidando com isso, a gente vai precisar preparar as pessoas de dentro da empresa, ao meu ver, para saber lidar melhor com... Como a gente ajuda as pessoas de uma forma geral, como que os líderes também conseguem identificar o que significa isso, e não é através de um treinamento. Eu também tenho visto muita coisa, a gente vai dar um treinamento de saúde mental. Tá bom, pode ser, não estou falando que não, acho que é uma coisa para conhecer. O buraco é muito mais embaixo. Uau, excelente. E aí, Rogério? A pandemia, de fato, mostrou isso, né? Eles começaram a aparecer os casos que talvez a gente não estivesse tão atento. O próprio Ministério, né, da Previdência Social divulgou esses dias, a gente começa a ver aqueles números se multiplicando. 2024 ali chegando em quase 500 mil afastamentos por questões de saúde mental, estresse, depressão, etc. Então, tudo isso só está começando a aparecer. Nós não temos todas as respostas, não existe um treinamento, nem um programa, nem uma campanha que vá resolver essas questões, porque elas estão em todos os lugares. Agora, a pandemia não foi a única fonte que começou. Isso já vem há muitos anos acontecendo. Agora, tem uma questão também que a gente percebe que é um causador de estresse, são os relacionamentos. E nós estamos enfrentando, como eu disse, né, eu estava num projeto nesses últimos 5 anos que tinha todos os perigos ali, físicos, químicos, biológicos, etc., numa grande usina termoelétrica, alta pressão de gás. Então, tudo isso você consegue perceber, fazer melhores avaliações e se preparar. Agora, em relação às pessoas, onde esse universo não é tão conhecido, alguém está bem num dia, não está bem no outro, e isso começa a impactar o ambiente, não só do trabalho, mas da casa. Sim. Então, um outro aspecto, como eu disse, é essa questão do relacionamento entre as gerações. Nós temos pessoas mais experientes, nós temos aqueles que estão chegando agora e trazem uma bagagem de tecnologia muito grande. Então, eu sei mais, você não sabe, e isso... os mais experientes lidam melhor com uma questão de frustração, os mais novos têm uma dificuldade em lidar com autoridades na figura do pai, do chefe, do professor. Isso é uma realidade. Agora, a gente não pode fechar o olho, porque os problemas estão acontecendo. E alguém pode dizer, não, mas alguém vai se aproveitar dessa situação. É uma parte bem pequena. Agora, a vinda da NR1, né? Todo mundo aqui já deve estar trabalhando, porque a partir de maio já tem até uma discussão se vai ser, se não vai, mas a questão não é só legal. O que a gente faz com isso na questão dos riscos psicossociais? Precisamos aprender. A gente não pode fugir disso, mas voltando na questão das gerações, eu gosto daquelas 3 palavras que eu aprendi
com um cientista esses dias, ele diz, olha, para vocês lidarem melhor com essa questão, precisa ter o quê? Humildade, precisa ter respeito e precisa ter curiosidade. Então, voltando para a mentalidade de aprendiz, vamos também ouvir mais, vamos acolher melhor. Sabe, às vezes a pergunta de um líder para a equipe, tá tudo bem? Talvez por educação a gente responde rápido, não, tá tudo bem. Eu te aconselho a fazer isso, pergunta de novo. Talvez a resposta já venha um pouquinho diferente, porque nós temos a tendência de sempre mostrar que está tudo bem. A gente tem dificuldade de compartilhar problemas. Então, se a gente quer ter um ambiente mais saudável, psicologicamente seguro, é preciso ter conversas difíceis às vezes, mas, sobretudo, acolher melhor. Num treinamento, como eu fiz esses dias também, falando sobre essa saúde mental, alguém diz assim, olha, você tem que acolher, mas você não é o terapeuta. Ok, vamos encaminhar, se for necessário, para um serviço também de psicologia. Muitas empresas têm esse serviço. Alguém já me disse, Rogério, mas a minha empresa é pequena, não tem nada disso. Então, nós vamos ter que nos especializar ainda mais em perceber quais são os sinais. De novo, isso é uma jornada, mas eu te convido a entrar nisso, porque esse é um tema que vai crescer cada vez mais. Nós precisamos ter os nossos profissionais também da nossa área bem atentos a isso. E quem vai sobreviver nessa área, quem vai crescer, é quem tem essa habilidade, não olhando só para a inteligência artificial, mas eu queria deixar como reflexão aqui sobre a inteligência emocional. Essa habilidade de olhar para as pessoas com esse olhar mais humano, entendendo melhor como lidar com as emoções, porque as pessoas mudam em todo o tempo. Muitas vezes tem uma raiz que está escondida ali, que de repente você vai ser alguém, um facilitador para a cura e para um ambiente melhor. De novo, é uma jornada, mas a gente está aqui para isso, para aprender juntos. Não, excelente, já ótimos conselhos aqui. Também acho que eu tenho um tema que eu estava conversando com você e você trouxe mais cedo, sobre muitos tabus ainda que precisam ser quebrados com relação à saúde mental. Acho que esse é um tema também, né? Por isso que essa mentalidade do aprendiz diz respeito a tantos paradigmas, tabus que precisam ser deixados para a gente poder encarar essa questão de frente. Eu acho que esse tem um tema. E tem uma outra questão que traz para a liderança, como uma capacidade de como o líder responde a tudo isso. Eu estava mostrando mais cedo uma pesquisa da Gallup, 2024, e ela estava falando que de cada 5 brasileiros, um sente uma profunda solidão dentro do ambiente de trabalho. Seja ele híbrido, seja ele presencial, seja ele num ambiente home office. Então, de novo, né, aquela liderança, como identificar? Não é um 0800, né? A gente confunde programas com soluções. Então, tem que ter esse cuidado. Falando em liderança, Andresa, assim, a gente tem que olhar para os líderes como pessoas. Esses dias eu estava numa reunião e alguém disse assim, Rogério, o vice-presidente do cargo de pessoas de uma outra empresa, ele entrou numa depressão profunda. Então, qual que é o nosso pensamento? Que aquele líder tem que ser um super-herói. Porque nós somos formados assim, temos que ser perfeitos, temos que fazer tudo com excelência, tudo bem. Mas mesmo as pessoas que estão num cargo alto, um executivo, ele também precisa ser cuidado. Às vezes a gente cobra demais dos outros, mas acaba se esquecendo que eles também precisam ser cuidados. Então, é um caminho onde todos estão envolvidos. Então, meu conselho também para você, da área de saúde, segurança e meio ambiente, que tem cuidado das pessoas, lembra sempre o seguinte, você é muito cobrado, eu sei disso. Existe pressão em cima de você, existe tantas coisas que você tem que fazer, mas não esqueça que você está cuidando das pessoas, mas você também precisa ser cuidado. Permita-se, né? A Andresa sempre fala isso. Permita-se ser cuidado também. Nós não somos super-heróis. Nós também temos nossos dias difíceis e é importantíssimo a gente poder ter amigos para poder compartilhar. De novo, não é fácil, mas é necessário para que a gente também dê o exemplo
de ajuda, de suporte. Tenho certeza que dessa maneira a gente cria organizações muito melhores, famílias mais saudáveis. Dessa maneira a gente segue. Com certeza. Gente, adorei! Vamos lá. Vamos encerrar o nosso Game Podcast agora. Palavras finais dos meus conselheiros que vieram aqui aconselhar e grandes conselhos aqui. Olha, eu acho que assim, quando eu resolvi entrar na área, eu entrei na área por propósito. Fiz engenharia química porque eu queria desenvolver tecnologias para a gente ter tecnologias sustentáveis para deixar o mundo mais verde. Não foi assim. E segurança do trabalho acabou entrando, né? Porque a gente acaba trabalhando juntos. E nesse processo eu tive que aprender, porque eu tinha sido treinada e tinha estudado muito mais na área de meio ambiente do que na área de segurança. E ao longo do tempo eu fui aprendendo e eu acho que isso conecta com o propósito da gente de vida, que eu acho que é a gente aprender, a gente ajudar outros e a gente também ensinar. Então, eu acho que como profissional da área de saúde e segurança, a gente tem muito que ensinar para outros. Tem muitas competências que às vezes a gente não olha para a gente mesmo, né? A gente tem uma resiliência porque a gente lida com problemas quase todo dia. A gente é uma área que a gente acaba absorvendo muito dos problemas justamente para que a companhia possa rodar e entregar o que precisa. Tem tanta gente que não consegue ter resiliência. A gente pode ensinar, a gente pode ajudar, a gente pode, inclusive, usar essas competências, gerenciamento de risco, essa questão de resiliência, capacidade de articulação, capacidade de convencimento. A gente tem uma série de competências que vão ser e que são extremamente úteis para a companhia como um todo e que podem ajudar a gente na nossa carreira também. Então, olhem para elas, porque a gente tem muito aí a poder ajudar outros. Maravilha. Uau! E aí, Rogério? Eu deixo aqui minha mensagem assim de um grande privilégio que nós temos de trabalhar nessa área. É um orgulho a gente poder ajudar as pessoas, sermos ajudados. Mas esse orgulho vem com humildade total. Humildade para ouvir, humildade para escutar, humildade para abraçar. Como você disse, né, Leia, a gente tem acesso há muitas informações, algumas até confidenciais. Então, a gente carrega uma responsabilidade porque estamos lidando com vidas. No final do dia, a gente não está falando só de produzir coisas que são importantes. Os negócios precisam continuar. Mas nada acontece se não tivermos pessoas saudáveis, meio ambiente, cuidado e tudo que for necessário. Então, é um grande privilégio, é um propósito, é uma missão. A gente não está aqui competindo com ninguém. E eu diria o seguinte, quanto mais a gente tiver essas oportunidades de ouvir, de aprender, invista. A Andresa sempre fala isso, né? Às vezes alguém reclama, puxa, minha empresa não está investindo. Tem algumas coisas que dependem de nós e são de graça. Então, tem tanta informação aí, tem tanta coisa boa. Então, pega isso junto para que a gente possa seguir nessa jornada e olhar para trás com muita alegria, mas assim, com muita expectativa ainda pelo que vem pela frente, para que a gente continue aprendendo. Então, continua firme. É isso aí, continua dentro da jornada. Acho que a gente tem que ter persistência dentro dos processos que a gente passa. E eu queria encerrar esse conselho agradecendo vocês dois, por vocês virem, por vocês participarem, pela entrega de vocês. Muito obrigada. Gente, até um próximo Conselho de Segurança aqui. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.